Olá, sou Francisco Teixeira e estás a ouvir o Blog Hackcast, o programa daqueles que querem viver de um negócio online. Imagina que hoje é noite de Natal. Estás com a tua família, com alguns familiares que por acaso vês muito pouco durante o ano, mas nestas festas de Natal vocês decidem se juntar, estar todos em família, estar todos juntos. Pronto, estiveram a passar uma noite de bom convívio, estão ali ao cantinho da lareira, as crianças estão a brincar, comeste bem, sentes-te bem, tudo ótimo. E estão todos ali à espera que chegue a hora para finalmente poder abrir as prendas. Depois chega essa hora e então as pessoas começam a trocar as prendas e chega um primo teu que tu vês muito raramente, que vês apenas uma vez por ano e que tem uma prenda para ti. E tu ficas muito contente, agradece o teu primo, mas ficas um bocado desconfortável. Porquê? Porque tu não pensaste em comprar nada para ele. E então sentes-te um pouco culpado porque não tens nada para lhe oferecer. E esse sentimento explica-se por uma regra, que é a regra que nós vamos ver hoje, que é a regra da reciprocidade. A regra da reciprocidade diz que devemos retribuir aquilo que a outra pessoa nos deu com um favor do mesmo tipo. Portanto, neste caso, o teu primo ofereceu-te uma prenda e normalmente o que tu deverias fazer é oferecer-lhe uma prenda e, portanto, vai ser isso que tu vais tentar fazer para o ano que vem, para o próximo Natal. Vais chegar com uma prenda, se ele fizer anos brevemente, vais pensar em oferecer alguma coisa, vais tentar compensar aquele favor, aquela prenda que ele te ofereceu e isso explica-se pelo sentimento de reciprocidade. E a reciprocidade aplica-se em muitas coisas. Por exemplo, se estiveres doente e que tens alguém que cuida de ti, se tens alguém que te faz um favor, se tens alguém que te empresta dinheiro, seja o que for, logo que alguém te oferece qualquer coisa, tu tens aquele sentimento de obrigação. Eu também tenho que devolver o favor que me fizestes. E, portanto, este mecanismo é muito forte e neste episódio nós vamos perceber como é que a regra da reciprocidade funciona e como a podes aplicar ao teu negócio. Este episódio faz parte de uma série que se chama Converter Mais Leads em Clientes com a Persuasão. E nesta série de 6 episódios eu uso para ti um clássico, o livro Influência, Psicologia da Persuasão, de Roberto Cialdini. Este livro é um best-seller que todos os bons marketeers devem conhecer, devem ler. Se ainda não leste o livro, aconselho-te a ler. E se já leste, continua na mesma a ouvir este podcast, vai com certeza te ajudar a relembrar os conceitos e também vais ver como os aplicar principalmente ao teu negócio. Portanto, para ser um melhor marketeer, deves compreender a reciprocidade e todos os conceitos, todas as regras do Roberto Cialdini. Nesta série de podcast vais poder aprender a converter mais com a prova social. Este foi o episódio anterior, se ainda não ouvistes podes começar por esse episódio, podes ouvir esse episódio mais tarde. Vamos também ver como ser considerado como uma autoridade no teu mercado. Vamos ver como vender menos, mas faturar mais com a escassez. Vamos descobrir como usar a coerência e o compromisso para conseguir resultados surpreendentes. Vais também ver como ser mais apetecível para os teus clientes com a atração. E finalmente, neste episódio, vais aprender a superar as tuas vendas com a reciprocidade. Então hoje vamos falar da força deste mecanismo. A força do mecanismo da reciprocidade é sem dúvida o sentimento de obrigação que ele gera em nós, que ele gera em ti. Como vimos naquela história do Natal, tu sentes-te obrigado, tu sentes-te culpado por não oferecer uma prenda, por não devolver aquilo que o teu primo te ofereceu. Pode ele ter oferecido um par de meias, como muitas vezes acontece no Natal. Não tem muita importância a prenda que ele te ofereceu, tu ficas na mesma com o sentimento de culpa. Portanto, estou a insistir aqui um pouco nisto, porque é para que tu percebas da força deste mecanismo. Lá está, mais outro exemplo é que da última vez que tu foste convidado a jantar em casa dos amigos, tenho a certeza que não chegaste de mãos a abanar, mas que levaste uma prenda para oferecer, uma garrafa de vinho ou umas flores para oferecer, seja o que for, não chegaste de mãos a abanar, talvez até tenhas trazido uma sobremesa, qualquer coisa, um gesto para agradecer a pessoa. E antes de ir mais longe, antes de dar mais exemplos, vejamos aqui as origens da reciprocidade. Uma coisa muito interessante que dizia o Aristóteles é que a diferença entre o animal e o homem é que o homem é um ser social. Nós somos pessoas que nos relacionamos entre nós e a regra da reciprocidade e o sentimento de obrigação que a acompanha não escapa a nenhuma sociedade. E mesmo que conheças a regra, não és capaz de lhe escapar. Portanto, essa regra é mesmo muito, muito forte. E voltando aqui mesmo às origens, imagina agora que fazes parte de uma tribo, és um dos primeiros homens a viver no planeta Terra e como é que a reciprocidade funciona? O que é que acontece? Para que a nossa sociedade se tenha desenvolvido, nós ao início não existia o dinheiro.
as pessoas trocavam favores, trocavam bens. E isso é reciprocidade. Eu vou à caça e vou caçar aqui um animal e eu vou-te oferecer aqui uma parte do animal para que tu possas comer, etc. Mas em troca vou-te pedir outro favor. Talvez tu sejas uma pessoa que tem jeito para construir armas, lá está, para eu ir à caça. Portanto, aqui a reciprocidade ajuda a haver aqui um comércio de troca, que as pessoas começaram ao início por este tipo de comércio. E, por exemplo, a reciprocidade é útil no caso em que tu estejas doente ou que estejas magoado. A tua tribo não te vai deixar desenrascar por ti mesmo, não é? Estás doente, a tua tribo é que vai cuidar de ti e quando for um membro da tua tribo que estiver doente, que não possa ir à caça, tu é que vais ajudar essa pessoa. Vocês retribuem um ao outro serviços, retribuem-se um ao outro favores. E então foi assim que começou a reciprocidade. E o arqueólogo Richard Leakey vê nesta regra da reciprocidade a essência da humanidade. Nós somos humanos porque os nossos antepassados aprenderam a partilhar os alimentos e as suas competências numa rede de obrigações. Esta rede de obrigações permitiu a divisão de trabalho, a troca de bens e de serviços, criando assim uma sociedade altamente eficiente. Lá está, é o que nos torna diferente dos animais, é que nós podemos comunicar entre nós e podemos criar relações sociais e relações também de comércio. Trocas de competências, trocas de serviços. Dividimos o trabalho entre nós, é isso que nos permite viver no conforto atual. Com a reciprocidade e o sentimento de obrigação que ela cria em nós, foi-nos possível evoluir mais rapidamente. Pela primeira vez na história da evolução, um indivíduo podia oferecer uma parte de seus recursos em troca de outros. Sem a reciprocidade, o mundo não seria o mesmo. Mas então, por que é que esta regra funciona? Por que é que a reciprocidade funciona? Ela funciona porquê? Porque desde crianças, desde pequeninos, fomos ensinados a agradecer as pessoas. Por exemplo, se recebes um chocolate, se a tua mãe te oferece um brinquedo, a tua avó que te oferece um gelado, tens que agradecer, fomos ensinados assim e, portanto, todos nós percebemos que quando alguém nos oferece alguma coisa, temos que agradecer e, se possível, claro, quando és criança, não vais devolver com um gelado, não vais oferecer um gelado à tua avó, mas vais ser gentil com ela, vais brincar com ela, vais respeitá-la, vais devolver o que ela fez por ti. E, portanto, ninguém escapa a esta regra. E quem não a respeita é visto como alguém de ingrato, alguém que se aproveita das outras pessoas. E como nenhum de nós quer ser visto assim, portanto, fazemos tudo para escapar a este tipo de críticas. E um exemplo do livro que ilustra muito bem a força da reciprocidade é uma história que sucedeu em 1985. Nesse ano, houve uma troca de $5.000 entre o México e a Etiópia. Nessa altura, a Etiópia era um dos países mais pobres do mundo. As pessoas morriam à fome após uma seca e ainda para mais o país estava a viver uma guerra civil. Portanto, nessa situação, era fácil perceber que o México ajudasse a Etiópia a passar esse momento difícil. Mas o mais estranho é que a ajuda foi ao contrário. Foi a Etiópia que ajudou o México. Porquê? Porque tinha sucedido um terremoto na cidade do México e então a Cruz Vermelha Etiópia decidiu ajudar este país. Mas porquê que um país tão longínquo como a Etiópia, que estava a passar por grandes dificuldades, com diferenças culturais tão grandes, que era provavelmente o país que mais precisava de ajuda no mundo, foi ajudar o México, um país bem mais rico? Foi ajudá-lo porquê? Porque em 1935 a Etiópia tinha sido invadida pela Itália e um dos países que tinha ajudado a Etiópia nessa situação foi o México. E esta história ilustra perfeitamente a força da reciprocidade. 50 anos mais tarde, a força da reciprocidade era tão forte que obrigou a Etiópia a ajudar o México quando este país estava a atravessar uma dificuldade muito grande após aquele terremoto. Para perceber ainda melhor a reciprocidade, vejamos um estudo que foi realizado pelo professor Dennis Regan da Universidade de Cornell. Para realizar a experiência foram convidadas duas pessoas, um que era um cobaia e o outro que era um assistente do Regan. Vamos chamar o assistente Pedro. Então, ambos eram convidados para avaliar pinturas. A experiência era feita de duas maneiras. Em primeiro, o Pedro saía para um pequeno intervalo e regressava com duas Coca-Colas, uma para ele e uma que oferecia ao cobaia que estava a avaliar as pinturas com ele. E na outra situação, ele saía para intervalo e não regressava com nada e, portanto, não oferecia nada ao cobaia que estava a avaliar as pinturas com ele. Em relação a tudo o resto, nada mudava. Mais tarde, no fim do dia, após avaliar as pinturas, o Pedro pedia um favor ao cobaia. Perguntava-lhe se ele podia ajudá-lo comprando rifas para ganhar um carro.
O Pedro contava-lhe que, se fosse o melhor vendedor de rifas, conseguiria ganhar $50 e, portanto, pediu ao cobaia que o ajudasse comprando o máximo de rifas possíveis. E a grande descoberta desta experiência foi que o Pedro vendeu o dobro de rifas após ter oferecido uma Coca-Cola no intervalo. E claro, podemos pensar, ok, isso aconteceu, pois, porque o Pedro foi simpático com aquela pessoa e, portanto, ela quis agradecê-lo pela sua simpatia e, portanto, essa é a explicação para o facto de que as pessoas tenham comprado o dobro das rifas. Mas foi feito um novo estudo e isso não se verificou. As pessoas foram convidadas a avaliar o comportamento do Pedro, se o achavam sim ou não simpático, e independentemente de como achavam o Pedro, as pessoas compravam rifas. Porquê? Porque as pessoas tinham uma dívida e pagavam-na. A reciprocidade é irresistível. Se alguém te faz um favor, que gostes sim ou não dessa pessoa, sentes-te culpado se não devolveres o favor a essa pessoa. E foi exatamente o que aconteceu aqui nesta experiência. E adoro o exemplo de reciprocidade que te vou contar agora. Então estamos na Primeira Guerra Mundial e esta é a história de um soldado alemão que tem por missão de capturar soldados inimigos para depois serem interrogados. Após várias missões muito bem sucedidas, é convidado novamente para uma nova missão. Então ele atravessa a zona da frente, tenta ser o mais discreto possível e vai se aproximando devagarinho de um soldado inimigo e é nesse momento que ele vê um soldado sozinho, isolado, numa trincheira. É nesse momento que ele desarma facilmente o soldado, pois este estava a comer. E é nessa altura que o prisioneiro, assustado, que tinha um pedaço de pão na mão, fez talvez o gesto mais importante da sua vida. O prisioneiro pegou no pedaço que tinha na mão e ofereceu ao soldado que o vinha para capturar. Este ficou tão surpreendido e afeto ao gesto que não conseguiu ir ao cabo da missão. Então voltou, de mãos a abanar, voltou a atravessar a zona da frente, com as mãos a abanar e foi enfrentar a fúria dos seus superiores. Uma forma de explicar esta história, esta situação, é que o conjunto do desconforto interior e a possibilidade de sermos envergonhados pelas outras pessoas tem um custo psicológico muito pesado. Tal como mostrou uma experiência realizada na Universidade de Pittsburgh, as pessoas preferem não pedir algo que precisam se souberem que não podem retribuir com uma ajuda equivalente, com um favor equivalente, pois o custo psicológico é às vezes demasiado grande em comparação com o prejuízo material. Por exemplo, talvez na tua vida te já tenha acontecido, precisares de dinheiro, precisares de ajuda de alguém, precisares de um favor, mas sabes que não vais poder retribuir, sabes que vai ser difícil para ti devolver o favor e o peso é tão grande psicologicamente que preferes sofrer, preferes passar por dificuldades maiores do que dever alguma coisa a uma pessoa. Preferes sofrer na tua vida real, digamos, do que sofrer mentalmente. Preferes passar frio, passar fome, por exemplo, do que ter aquele peso de dívida. Eu devo a esta pessoa, ela ajudou-me, ela fez isto por mim e eu não vou poder retribuir. E esse peso às vezes é tão grande que as pessoas preferem se manter em grandes dificuldades. Isto ilustra muito bem a força da reciprocidade. E eu agora acredito que tu estás convencido da força da reciprocidade. Vamos ver como usar a reciprocidade no teu negócio para converter mais dos teus leads em clientes. E vamos começar então por ver exemplos da reciprocidade na internet. E, por exemplo, uma coisa que nós vimos frequentemente em sites é um pop-up que diz: recebe o meu e-book em troca do teu e-mail. Neste caso não se trata de reciprocidade, mas sim de uma transação e-book contra e-mail. E é importante nós percebermos aqui essa diferença, perceberes que, na realidade, aqui neste caso só te é oferecido um e-book se tu ofereceres o e-mail. Neste caso, nada te é oferecido se não des nada em troca. E isto não é reciprocidade. A reciprocidade seria o que eu faço, por exemplo, aqui neste podcast. O que é que eu faço? Eu aqui crio estes episódios que estão livres de acesso na tua aplicação de podcast, não pagas nada para os poderes ouvir e eu não te peço nada em troca, não te estou a pedir dinheiro, não te estou a pedir nada. Isto é a reciprocidade. E tu podes perguntar, mas porquê é que tu ofereces estes conteúdos? Em primeiro, eu ofereço estes conteúdos com o objetivo de te ajudar, ajudar-te no teu negócio, ajudar o teu negócio a crescer, ajudar-te a criar o teu negócio se ainda não tens um. Portanto, a minha vontade é mesmo de te ajudar no teu negócio. Depois,
Também faço isto porque sei que, de certa forma, talvez eu não vá conseguir o retorno imediatamente, mas eu sei que se eu estou a oferecer conteúdo de valor, mais tarde ou mais cedo tu vais-me devolver o que eu te ofereço aqui, de outra forma. Uma forma que tu podes ajudar-me é deixando uma avaliação no podcast, partilhar com um amigo o podcast, é ir ao meu site e inscrever-te na minha newsletter. Há muitas formas que me podes agradecer, mas o importante é tu começares por oferecer antes de receber. E é algo que, por exemplo, diz muitas vezes o Gary Vaynerchuk. Ele, no livro dele, que se chama Jab, 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 Right Hook, How to Tell Your Story in a Noisy Social World, e mesmo nos seus conteúdos na internet, no seu canal YouTube, o que é que ele diz? Dá às pessoas conteúdo, oferece, ajuda as pessoas e conseguirás tudo o que queres. Há uma frase que resume muito bem a minha filosofia, que é a seguinte: conseguirás tudo o que queres na vida se ajudares os outros a conseguirem o que querem. E esta frase é do Zig Ziglar. Explica muito bem a reciprocidade. Se tu ajudares as pessoas, vais ter um retorno. Pode não ser imediato, mas provavelmente terás um retorno. O importante é ajudar, é ser benevolente e verás que terás um retorno mais tarde ou mais cedo. Vejamos aqui então mais exemplos da reciprocidade na internet. Talvez já foste convidado a assistir a um webinar ou uma masterclass gratuita, pois muitos lançamentos de infoprodutos são baseados nesta técnica. Como é que funciona essa técnica? Tu és convidado então a participar numa masterclass. Nessa masterclass as pessoas vão te ajudar, vão responder às tuas dúvidas e depois só mais tarde é que te vão propor um produto. Portanto, começam por te ajudar e só depois é que te tentam vender um produto. E depois um exemplo de reciprocidade é o que, por exemplo, a Inês Pimentel, que passou aqui no 12º episódio do podcast, fez. Ela durante vários anos partilhou nas redes sociais a sua história e as suas aprendizagens de desenvolvimento pessoal nas redes sociais. E foi então ajudando as pessoas, elas foram aprendendo com ela ao mesmo tempo que ela ia partilhando, tirando ensinamentos importantes para ter uma vida mais saudável, para se sentir melhor no seu corpo, na sua alma, como diz a Inês. E certo dia a Inês decide que vai lançar um livro. Então anuncia nas redes sociais: ok, eu vou lançar um livro, se vocês quiserem podem comprar o livro antes do lançamento. Portanto, ela organiza ali o pré-lançamento. E o que é que sucedeu? As encomendas foram tão importantes que o livro quase esgotou antes de ter saído. E podemos imaginar que se a Inês tivesse chegado nas redes sociais no primeiro dia, dizendo: eu lancei um livro, se vocês quiserem comprem. O problema aqui é que as pessoas não conhecem a Inês, não sabem do que é que o livro vai falar, não há ali uma relação também foi criada e também não há uma relação de reciprocidade. As pessoas que foram aprendendo com ela sentem-se de certa forma gratas pelo aquilo que ela fez, pelos ensinamentos que ela ofereceu nas redes sociais, gratuitamente, e depois querem agradecer a Inês comprando o seu livro. Vejamos aqui um exemplo muito interessante de reciprocidade, é agora esta moda do Patreon. Como ganhar $2.308 por mês com a regra da reciprocidade. E é exatamente o que faz o Rui Unas com o seu podcast Maluco Beleza. Neste podcast ele oferece, sem pedir nada em troca, entrevistas e vídeos onde leva a conhecer humoristas. Com a força da reciprocidade, ele conseguiu convencer 2.308 pessoas a oferecerem-lhe um apoio financeiro para o seu projeto no Patreon. Embora os vídeos estejam acessíveis gratuitamente no YouTube, as pessoas quiseram ajudar o Rui, quiseram contribuir ajudando o seu projeto e também é uma forma de o agradecer pelo que o Rui faz por elas. Porque ele convida as pessoas, ele faz a edição do podcast, ele publica, ele leva o podcast a conhecer e isto tudo sem pedir nada em troca, então as pessoas vão ajudando com $1 por mês no Patreon, o Rui Unas. Portanto, muito interessante esta nova moda de Patreon, das pessoas ajudarem. E se tens estado atento, deves ter reparado que este tipo de financiamento coletivo está a funcionar muito, muito bem. E vejamos agora como aplicar a reciprocidade no teu negócio. Portanto, uma coisa que tu podes fazer é oferecer conteúdo gratuito, exatamente como eu faço aqui neste podcast. E porquê é que eu faço este podcast? Faço este podcast para te mostrar que tenho autoridade em certos aspectos do marketing, para te mostrar as minhas competências, mas também de certa forma porque quero-te oferecer o máximo valor, quero-te ajudar e depois tenho a esperança que um dia tu me vais devolver o que eu te estou aqui a oferecer. Eu sei que há pessoas que vão devolver, há outras que não vão devolver. Eu também faço isto muito porque tenho prazer em ajudar.
Portanto, uma coisa que tu podes fazer, se há algo que te interessa, se tens assim um assunto sobre o qual tu gostas de falar, partilha o teu conhecimento e verás que terás um retorno mais tarde ou mais cedo. Depois outra coisa que tu podes fazer é oferecer prendas. Um exemplo disso é o que acontece, por exemplo, quando estás num supermercado e que tens uma senhora que está ali a oferecer-te, vamos imaginar, uns enxertos de queijo. Está-te a oferecer ali uns enxertos e vais experimentando ali um pouco de queijo. Nós podemos pensar, mas então porquê é que as empresas pagam uma pessoa para fazer isto? Porquê é que não colocam ali somente o queijo e as pessoas, pronto, vão lá, experimentam e se gostarem, compram? Não, está ali uma pessoa. Aquela pessoa está ali o dia todo, é paga para fazer aquilo, custa dinheiro e está ali porquê? Porque sem ela não existiria reciprocidade. Quando há ali uma pessoa fisicamente que te dá um bocadinho de queijo para tu experimentares, tu sentes-te, de certa forma, obrigado depois a comprar o queijo. Claro, isto de oferecer prendas é fácil no mundo físico, mas como é que tu podes oferecer prendas na internet? Uma coisa que tu podes fazer é oferecer e-books, ou podes oferecer formações, que é algo que eu faço. Por exemplo, eu neste podcast eu criei uma formação para ti. Aliás, se quiseres, se estiveres interessado, podes receber esta formação em bloghack.pt/influência e eu nessa formação explico-te como é que te podes pôr concretamente em prática os conceitos que estamos a ver nesta série de podcasts. E é algo que tu podes fazer se tu puderes criar um e-book, se puderes criar um PDF, se puderes criar uma formação gratuita, se puderes enviar uma série de e-mails cheios de valor às pessoas, se tu puderes oferecer qualquer coisa, verás que mais tarde ou mais cedo terás o retorno. Depois outra coisa que tu podes fazer são testes. Há muitos sites na internet que fazem isso, principalmente sites que têm ferramentas, por exemplo, sites onde tens uma ferramenta onde podes experimentar. Normalmente é de 30 dias, experimentas a ferramenta e depois mais tarde, não é, decides se sim ou não queres comprar a ferramenta. E o que acontece neste caso de testes de 30 dias gratuitos é muito interessante. Porquê? Porque enquanto tu estás a fazer o teste do programa, tu aceitas receber e-mails marketing. Porquê? Lá está, estás a experimentar a ferramenta, é gratuita, portanto, é perfeitamente aceitável que enquanto estás a testar vais recebendo e-mails e esses e-mails podem ser muito interessantes para ti, para tu persuadires a pessoa de comprar o produto. E depois isto também mostra que tu estás de boa vontade, que tu não tens nada a esconder, que a tua ferramenta realmente ajuda as pessoas e as pessoas, não é? Se tu és transparente, permites às pessoas experimentarem antes de comprar, isto não estou aqui para enganar ninguém, estás a perceber a vantagem que tens, é mesmo que estás de boa vontade. Outra vantagem que tens aqui com o teste gratuito é que é uma primeira transação. E-mail contra a ferramenta. Portanto, já deste um passo em frente, a pessoa já está ligada contigo, já aqui uma primeira transação, já será mais fácil mais tarde converter essa pessoa em cliente. Ela já te deu o e-mail, já estão a criar aqui uma relação, ela está a receber os teus e-mails também, os teus e-mails marketing, ela está a usar a tua ferramenta, portanto é muito bom começar assim passo a passo, criando assim uma relação também de confiança. Porquê? Porque eu confio em ti, ofereço-te a minha ferramenta durante 30 dias e eu sei que mais tarde, se tu realmente achares que esta ferramenta te ajuda, vais comprar. Portanto, muito interessante isto aqui. Se puderes oferecer um teste, se tu tiveres, por exemplo, uma formação online, se vendes infoprodutos e que possas oferecer um teste gratuito, podes, por exemplo, oferecer durante 30 dias, experimentam a formação, se estiverem satisfeitos, continuam, se não estiverem satisfeitos, eu devolvo o dinheiro. Muito, muito fácil tu fazeres isto, portanto, aplica e verás que vais ter bons resultados. Depois outra coisa que tu podes fazer é oferecer os teus serviços. Se tu, por exemplo, podes oferecer um serviço de consultoria, falo. Porquê? Porque se tu ajudas as pessoas, lá está. Se as pessoas te enviam um e-mail, têm uma dificuldade, olha, como é que eu faço para resolver este problema? E que tu és proativo, passas ali algum tempo com a pessoa, mesmo com o intuito de a ajudar, ela depois vai se sentir grata contigo e ela depois vai pensar, daqui a um tempo, quando ela vai decidir, ok, eu procuro um produto marketing, por exemplo, vamos supor que tu me envias um e-mail hoje, tens aqui uma dúvida sobre o teu negócio, queres aumentar as tuas conversões, tens um problema marketing, envias-me um e-mail. Eu vou-te ajudar, vou estar ali ao telefone contigo, meia hora, uma hora, seja o que for necessário para te ajudar. Daqui a um mês, daqui a um ano, quando tu vais decidir, ok, eu tenho aqui um problema marketing, eu quero ir mais longe, eu quero desenvolver aqui o meu negócio. Vais pensar em quem?
Vais pensar em mim, vais pensar, ok, o Francisco tinha-me ajudado, é verdade, pá, naquele tempo, pá, eu tinha aquele problema e o Francisco resolveu-me aquilo, tenho recebido os e-mails dele, olha, ele tem aqui um produto que seria interessante para mim. Lá está, é algo que tu podes fazer, por isso, ser proativo, experimenta, será a melhor forma de verificar se funciona sim ou não a reciprocidade. Acredita que funciona, mas o melhor é mesmo testar. E agora vejamos as vantagens da reciprocidade. As vantagens que tu tens são a relação profunda que tu crias com a tua audiência. Como lá está, é o que eu faço aqui e é o que tu podes fazer se tu tiveres um blog, se tiveres um canal YouTube, ou se estiveres presente nas redes sociais, se tiveres um podcast, por exemplo. Com o tempo tu vais oferecendo valor, vais ajudando as pessoas e com o tempo vais criando aqui uma relação muito forte com ela. E essa relação vai haver aqui um desequilíbrio. Ou seja, tu és ativo para ajudar as pessoas e as pessoas são passivas, recebem as tuas ajudas. Mas há um momento em que elas vão sentir a vontade de inverter as coisas, de equilibrar as coisas e lá está. Vão, por exemplo, comprar um produto teu, ou vão aconselhar o teu blog a alguém, ou vão deixar uma avaliação no YouTube, vão deixar um like, vão deixar uma avaliação no teu podcast, vão deixar um like no teu vídeo, etc. Portanto, uma das forças da reciprocidade é a relação profunda que tu crias com a tua audiência. Outra coisa é o retorno a longo prazo. Isto é importante saberes disto porque tu ativas aqui um mecanismo que demora tempo. Isto leva tempo a criar a relação para depois ter o retorno. Outra vantagem da reciprocidade são as vendas, que são superiores. Porquê? Se eu quisesse vender aqui um produto de marketing, eu fazia uma landing page, fazia anúncios no Facebook e dizia às pessoas, ok, eu fiz este produto assim, se vocês quiserem comprar, vão aqui à minha página, as pessoas chegam à página, lêem a página e depois compram um produto e recebem. Aqui é mais difícil. É mais difícil porquê? Porque as pessoas não me conhecem, as pessoas não sabem da minha competência, as pessoas não sabem se eu sou uma autoridade, as pessoas não confiam em mim para comprar. Imagina, tu da última vez que compraste um telemóvel, como é que fizeste? Foste à internet fazer pesquisas, tentar perceber qual era o melhor telemóvel, coisas assim, o computador, foste pedir a um amigo se ele te podia ajudar, se ele podia te aconselhar para escolher o melhor computador para ti, etc. As pessoas precisam de confiança e lá está, criar reciprocidade, isso demora tempo, é uma relação profunda, mas com o tempo vais conseguir mais vendas, porque lá está, crias uma boa relação com a tua audiência. E no próximo episódio vamos ver como usar a psicologia para conseguir benefícios mágicos com a coerência e o compromisso. E se queres ir mais longe, se estás interessado em saber exatamente, concretamente, como usar os conceitos que estamos a ver nesta série de podcasts, eu criei para ti uma formação que se chama Converter Mais Leads em Clientes e podes receber essa formação em bloghack.pt/influência. E eu nessa formação, o que é que eu fiz? Peguei no meu computador, fui aos sites dos convidados do podcast, que todos vivem do negócio deles, filmei o meu ecrã e fui ao site deles e mostro concretamente exemplos de como é que eles usam a prova social no site deles, a autoridade, a escassez, a reciprocidade, a coerência e compromisso e a atração para converter mais leads em clientes. Portanto, se estás interessado em ver exemplos concretos que podes aplicar hoje ao teu negócio, hoje ao teu site, vai a bloghack.pt/influência e recebe a formação gratuita. E lá está, vou terminar usando a regra da reciprocidade, convidando-te a ajudar-me indo a bloghack.pt/influência, receber a tua formação gratuita e é a melhor forma que tu tens de me agradecer, porque isso mostra que o que eu estou aqui a fazer para ti realmente te ajuda. Muito obrigado por teres ouvido o episódio até ao fim e até já no blog. Tchau!